Olá, prezados professores da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Nesse programa, vamos conversar sobre o novo currículo carioca. Primeiramente, serão abordados aspectos relevantes sobre o currículo. Na sequência, embasaremos a revisão feita nas orientações curriculares e, por fim, será apresentada a nova estrutura, com dicas preciosas para o trabalho cotidiano dos docentes e da equipe gestora. Na coleção Indagações sobre o Currículo, disponibilizada pelo MEC em 2007, temos que é por intermédio do currículo que as coisas acontecem na escola. No currículo, se sistematizam nossos esforços pedagógicos. O currículo é, em outras palavras, o coração da escola, o espaço central em que todos atuamos, o que nos torna, nos diferentes níveis do processo educacional, responsáveis por sua elaboração. O papel do professor no processo curricular é, assim, fundamental. Ele é um dos grandes artífices da construção dos currículos que se materializam nas escolas e nas salas de aula. Um currículo escolar é composto por critérios orientadores, que são as aspirações de uma sociedade, comunidade ou nação, pela definição das áreas do conhecimento e disciplinas, ou seja, um conjunto de conhecimentos que é um legado e por isso deve ser transmitido de uma geração para outra. E, por fim, a lógica inerente a cada área do conhecimento, contendo a estrutura, complexidade e progressão. As habilidades, com a definição do que é esperado que os alunos aprendam em cada ano de escolaridade. Bom, mas por quais razões foi necessário revisar as orientações curriculares? Segundo Guiomar Namo de Mello, em artigo de 2014, fica cada vez mais claro que viver, ser criativo e participativo, produtivo e responsável no novo cenário tecnológico requer muito mais do que a acumulação de conhecimentos. Aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais disponível, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, tornam-se objetivos mais valiosos do que o conhecimento desinteressado e erudito da escola do passado. Além disso, vale reforçar a relevância dos 4 pilares do conhecimento propostos pela Unesco para a educação do século XXI. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. A outra razão para revisarmos as nossas orientações é que o Brasil é uma das nações que assumiu o compromisso com a Agenda 2030. Esta agenda é formada pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que devem ser implementados por todos os países participantes até 2030. E o Objetivo 4 trata especificamente sobre educação de qualidade. Por fim, temos a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, que é o conjunto de aprendizagens essenciais que cada criança e adolescente brasileiro tem o direito de aprender a cada etapa da educação básica, para o seu desenvolvimento integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Por isso, está pautada em princípios éticos, políticos e estéticos. A BNCC já estava prevista em alguns marcos legais. A Constituição de 1988, no artigo 210, está posto que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. Na Lei de Diretrizes e Bases de 1996, temos que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Temos também o Plano Nacional de Educação, PNE, sancionado em 2014. Ele aponta a BNCC como uma das estratégias necessárias para se atingir as metas de qualidade para a educação no decênio de 2014 a 2024. As metas 2.2 e 3.3 falam sobre a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a Base Nacional Comum Curricular. Resumindo, então, a BNCC é um documento normativo, é uma referência obrigatória. Então, a Base Nacional Comum Curricular foi homologada no dia 20 de dezembro de 2017.
e para a construção de um currículo mais significativo, foi debatida pelos estados e municípios para a revisão dos currículos locais. Agora, como fruto desse rico trabalho, temos um novo currículo carioca. Repensamos a formação de professores, os materiais pedagógicos, as avaliações. E então, cada unidade escolar poderá revisar o seu projeto político-pedagógico, o PPP, para orientar o trabalho realizado pelos professores nas escolas. A BNCC tem como objetivo promover o alinhamento do sistema educacional brasileiro, organizando e conferindo coerência. Ela não é o currículo, mas é o ponto de partida para a construção do currículo, pois organiza as habilidades que deverão ser ensinadas ao longo da educação básica. A BNCC estabelece um mínimo que deverá ser trabalhado. Seu foco está em o que ensinar. O como ensinar é algo que fica a critério das redes de ensino. Além disso, a BNCC aponta 10 competências gerais que devem ser desenvolvidas desde a educação infantil até o ensino médio. Competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Assim, é necessário continuarmos proporcionando aos nossos alunos experiências escolares enriquecedoras, que se traduzam em 3 grandes dimensões: cognitiva, comunicativa e socioemocional. Reparem que nas 10 competências temos, por exemplo, pensamento científico, cultura digital, empatia e cooperação. De acordo com Ana Penido, tais competências se orientam por estudos e tendências sobre o que os estudantes precisam aprender para lidar com os desafios do mundo atual, caracterizado por um alto nível de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Ou seja, estamos preparando as novas gerações para viverem uma realidade marcada por um permanente estado de mudança, em que o futuro é incerto, os problemas são de difícil resolução e boa parte das perguntas que nos fazemos remete a um conjunto variável de respostas. Para darmos conta, com intencionalidade pedagógica, das demandas desse mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, também é necessário que trabalhemos os temas transversais, integradores propostos na BNCC, como, por exemplo, sustentabilidade, que é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, garantindo a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Tem como pilares ser economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente correta. Outro exemplo é a educação financeira, que deve ser um elo entre várias áreas do conhecimento, no sentido de, ao trabalharem juntas, auxiliarem na formação da consciência do aluno, visando instrumentalizá-lo para o consumo consciente, que evita o desperdício, impulsiona a sustentabilidade e ajuda na construção de sua autonomia. É sobre como ser financeiramente educado, como gerir finanças, planejamentos e projetar sonhos. E a educação socioemocional. Essas habilidades socioemocionais desempenham um papel importante no desenvolvimento das competências cognitivas. São cumulativas e desenvolvidas progressivamente. No ambiente escolar, instaura um espaço de aprendizado voltado para a educação integral, impactando no bem-estar ao longo da vida. Por isso, o novo currículo carioca contém tudo aquilo que é indispensável que os nossos alunos aprendam ao longo da educação básica, mas não tem a pretensão de esgotar as possibilidades de trabalho realizado pelos nossos docentes em sala de aula. Ele está pautado em 2 princípios norteadores: formar alunos competentes, autônomos, respeitando a igualdade de direitos com equidade, e formar cidadãos críticos, éticos e solidários, promovendo o respeito à diversidade. Agora, vamos falar sobre a estrutura do novo currículo carioca. Como quase todos os temas educacionais, as questões sobre currículo envolvem prioridades, decisões, pontos de partida, evidências e expectativas acerca do que é esperado que os alunos aprendam. Com esse documento, pretende-se assegurar de modo claro e preciso um conjunto de aprendizagens essenciais na tentativa de promover uma maior equidade, ou seja,
uma redução das desigualdades ao oferecer a todos os mesmos direitos de aprender. Cada componente curricular será introduzido por um texto base, que abordará as concepções básicas e a lógica de organização do conhecimento inerente a cada um. Cabe ressaltar que o novo currículo carioca apresenta 3 eixos estruturantes: oralidade, leitura e escrita. São a espinha dorsal de nosso currículo, espaço de onde partem as áreas do conhecimento e para onde convergem os componentes curriculares. Todo componente curricular deve dar ao aluno a oportunidade de ler, escrever e expressar-se oralmente, desencadeando novos comportamentos em relação ao ler, escrever e falar na escola. Potencializa as confluências multidisciplinares para a reflexão da ação pedagógica, cria espaços coletivos para a ação pedagógica, provoca a multiplicidade de linguagens, novos códigos e comportamentos, cria condições para que o aluno possa, de forma permanente e autônoma, localizar uma nova informação pela leitura do mundo e expressá-la escrevendo para o mundo. Posteriormente, são apresentadas as unidades temáticas, em consonância com a BNCC, que se desdobram em objetos de conhecimento e habilidades que progridem. O termo objeto de conhecimento não se refere apenas aos conteúdos, rompe com o caráter conteudista. O objeto de conhecimento está a serviço do desenvolvimento de competências. Portanto, é a base para desenvolver também habilidades, atitudes e valores nos nossos alunos. As habilidades referem-se ao que deve ser aprendido, isto é, aos níveis de complexidade cognitiva em que os conteúdos devem ser elaborados, internalizados e ressignificados pelo aluno. O objetivo é delimitar com clareza o que cada etapa de ensino deverá entregar para a seguinte, sendo possível a construção de perfis de entrada e saída de cada etapa. Dessa forma, as habilidades foram redigidas com base em taxonomias, como por exemplo a de Bloom, e usam verbos que demonstram níveis cognitivos diferenciados. Vamos exemplificar com as orientações curriculares de matemática e língua portuguesa. Perceba que na primeira coluna encontramos o ano de escolaridade e a unidade temática, que nesse caso é o 3º ano do ensino fundamental, e números. Na sequência, estão dispostas as habilidades ligadas à unidade temática, como estão distribuídas por bimestres e um objeto de conhecimento que auxilia no desenvolvimento das habilidades. Vamos falar um pouquinho mais sobre as habilidades. Uma habilidade é um objetivo pedagógico, portanto, necessariamente precisa ser observável e idealmente mensurável. Toda habilidade apresenta um verbo observável que indica o nível hierárquico da mobilização cognitiva. O verbo representa uma aprendizagem efetiva e não procedimento do professor. Na sequência do verbo, temos o conceito próprio da disciplina em questão, conteúdo ou objeto de conhecimento. E, por fim, um modificador do verbo ou do complemento do verbo, que explicita o contexto e ou uma maior especificação da aprendizagem esperada, se for o caso. Repare a estrutura de uma habilidade destacada do currículo carioca da disciplina Matemática do 3º ano do ensino fundamental. Resolver problemas de adição e subtração com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo, incluindo cálculo mental e estimativa. Então, resolver é o verbo observável e mensurável. Problemas de adição e subtração com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades é o objeto de conhecimento. Utilizando diferentes estratégias de cálculo, incluindo cálculo mental e estimativa, é o modificador. É a partir das habilidades que devemos pensar o planejamento das aulas e as nossas avaliações. Vou mostrar um exemplo de exercício construído a partir da habilidade trabalhada anteriormente. Um aluno, ao ser consultado pelo médico, foi diagnosticado com sinusite. O médico prescreveu um antibiótico e orientou que os comprimidos deveriam ser tomados de 8 em 8 horas durante 7 dias.
Considerando-se que o aluno ingeriu o primeiro comprimido às 15 horas, ele deverá ingerir o terceiro comprimido às 7, 15, 16 ou 23 horas. Professores, reflitam comigo. Qual é o recurso cognitivo que deverá ser utilizado pelo aluno para que tenha êxito nesse item? É justamente a resolução de um problema do cotidiano que envolve adição. Dessa forma, é possível acompanhar mais de perto o domínio ou não das habilidades, porque elas orientam o processo de ensino e os mecanismos de avaliação. Lembram que a gente falou sobre a coerência pedagógica? Outro ponto fundamental é que percebam a progressão das habilidades ao longo do documento, passando de ações mais simples, ligadas à observação, como, por exemplo, reconhecer, indicar, representar, identificar, localizar, para outras intermediárias ligadas à transformação das informações, ordenar, medir, classificar, e chegar às mais complexas, que envolvem raciocínio, interação de informações e resolução de problemas, analisar, explicar, argumentar, justificar. Isso significa que as habilidades mais complexas precisam das simples, ou seja, existem pré-requisitos de aprendizagem para que os alunos prossigam. Vamos acompanhar um exemplo retirado do Currículo Carioca de Língua Portuguesa. Percebam que a habilidade é a produção textual, mas o nível de complexidade aumenta nesse processo, com a alteração das condições de produção. Percebam as mudanças que ocorrem entre o primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, a progressão nas exigências. Vale lembrar que também é indispensável a articulação entre as diferentes áreas do conhecimento, uma sendo parceira da outra no desenvolvimento das habilidades, para que o aluno tenha uma visão menos fragmentada do aprendizado. Professores também irão perceber que, ao longo do novo currículo carioca, algumas habilidades aparecem negritadas. As habilidades negritadas são as essenciais do bimestre. Representam as expectativas de consolidação da aprendizagem em cada ano de escolaridade. São as expectativas de aprendizagem essenciais de cada componente curricular em todas as etapas do ensino fundamental. Configuram-se como base para o comportamento de saída do ano. Os comportamentos de saída descritos nas habilidades constituem-se nos requisitos para aprovação para o ano escolar seguinte. Assim, professores e coordenadores podem pensar a educação não apenas de modo horizontal, mas de forma mais vertical, considerando a evolução dos estudantes a cada ano escolar. É importante que os nossos alunos sejam desafiados e ofertados os meios para que superem os desafios com êxito. Por fim, mas não menos importante, precisamos abordar a perspectiva da educação inclusiva. O artigo 4º da Política Municipal assegura aos alunos com deficiência e altas habilidades, superdotação, o acesso ao currículo da rede, preconizando que a educação especial deve estar inserida no processo de elaboração, execução e avaliação do projeto político-pedagógico das unidades escolares, englobando toda a comunidade. Inclusão é não deixar nenhum aluno para trás. É garantir que todos tenham o direito de desenvolver as competências e habilidades garantidas. O currículo precisa ser muito claro para garantir conceitos, habilidades e procedimentos com evolução cognitiva. Os resultados da aprendizagem são via avaliação, mas os objetivos de aprendizagem são orientados pelo currículo. Esse documento atua como um mapa de navegação. Essas mudanças nos permitirão ter uma percepção mais clara do sequenciamento da aprendizagem, o que pode nos ajudar a identificar o que ainda não foi consolidado nesse processo e atuar de modo mais imediato para que todos os nossos alunos avancem no tempo certo. Professores, sejam bem-vindos ao novo currículo carioca.